Durante a fuga, Davi chegou à cidade de Nob. Procurou o sacerdote Aimeleque. Estava sozinho e com fome. Aimeleque estranhou sua chegada sem soldados. Davi disse que estava cumprindo uma missão secreta do rei. O sacerdote entregou-lhe pães consagrados. Também entregou a espada de Golias, que estava guardada ali. Davi partiu levando a arma do gigante que havia derrotado. Mas um dos servos de Saul estava naquele lugar. Doeg, o edomita, viu Davi conversando com Aimeleque. Mais tarde, contou tudo ao rei. Saul mandou chamar os sacerdotes. Aimeleque explicou que acreditava estar ajudando um dos homens mais leais do rei. Lembrou que Davi era genro de Saul e respeitado em sua casa. Saul não aceitou a explicação. Ordenou que os sacerdotes fossem mortos. Seus próprios guardas recusaram-se a cumprir a ordem. Doeg, porém, obedeceu. A cidade de Nob foi destruída. Apenas Abiatar, filho de Aimeleque, conseguiu escapar. Ele encontrou Davi e contou o que havia acontecido. Davi percebeu que sua passagem por Nob havia colocado aquelas pessoas em perigo. A perseguição já não atingia apenas ele. Espalhava-se por todos que lhe ofereciam ajuda. Davi refugiou-se na caverna de Adulão. Seus irmãos e a casa de seu pai foram ao seu encontro. Depois começaram a chegar outras pessoas. Homens endividados, angustiados, descontentes. Pessoas que já não encontravam espaço sob o governo de Saul. Cerca de 400 homens se reuniram ao redor de Davi. Mais tarde, o grupo cresceria. Davi não possuía uma cidade. Não possuía recursos abundantes. Vivia mudando de esconderijo. Mesmo assim, tornou-se líder daqueles homens. A caverna transformou-se em seu primeiro lugar de comando. Enquanto Saul governava a partir de um palácio, Davi aprendia a conduzir pessoas entre montanhas, desertos e fugas. Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Seus homens ficaram com medo. Eles já fugiam de Saul. Enfrentar os filisteus aumentaria o perigo. Davi consultou a Deus. Recebeu a ordem de partir. Atacou os filisteus e salvou os habitantes da cidade. Saul soube que Davi estava em Keila. Acreditou que finalmente poderia capturá-lo. A cidade possuía portas e muralhas. Na mente de Saul, Davi havia entrado em uma armadilha. Davi, porém, descobriu que os moradores de Keila poderiam entregá-lo para se proteger. Partiu antes da chegada do rei. Saul interrompeu a perseguição naquele momento. Davi continuou escondendo-se no deserto. Mesmo caçado, havia arriscado a vida para salvar uma cidade. Mas não podia exigir que aquela cidade arriscasse tudo por ele. Saul recebeu a informação de que Davi estava no deserto de Engedi. Escolheu 3.000 homens e partiu para procurá-lo. Durante a perseguição, entrou sozinho em uma caverna. Saul não sabia que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquele mesmo lugar. Os homens de Davi viram uma oportunidade. Disseram que aquele era o dia em que Deus havia entregado Saul em suas mãos. Davi aproximou-se em silêncio. Com sua espada, cortou um pedaço da roupa do rei. Saul não percebeu. Depois, Davi sentiu-se culpado até mesmo por ter tocado no manto real. Impediu seus homens de atacar. Saul saiu da caverna. Davi esperou que ele se afastasse. Então saiu e gritou: "Meu senhor, o rei!" Saul olhou para trás. Davi se inclinou diante dele. Mostrou o pedaço da roupa. Disse que poderia tê-lo matado, mas não fez isso. Perguntou por que Saul acreditava nas pessoas que diziam que ele desejava destruí-lo. Saul reconheceu a voz de Davi. Começou a chorar. Admitiu que Davi havia demonstrado mais justiça do que ele. Disse que sabia que o jovem se tornaria rei. Pediu apenas que sua família não fosse completamente destruída no futuro. Davi fez o juramento. Saul voltou para casa. Davi e seus homens retornaram ao esconderijo. Apesar das palavras do rei, Davi não voltou ao palácio. O arrependimento de Saul não durou. Algum tempo depois, homens de Zif foram novamente até o rei. Disseram onde Davi estava escondido. Saul reuniu 3.000 soldados e saiu outra vez para capturá-lo. Durante a noite, o acampamento do rei dormia. Davi observou de longe. Perguntou quem desceria com ele até o acampamento. Abisai se ofereceu.
Os dois caminharam entre os soldados adormecidos. Chegaram até Saul. O rei dormia com sua lança fincada no chão ao lado da cabeça. Abisai viu outra oportunidade. Disse que poderia matar Saul com um único golpe. Davi recusou. Pegou apenas a lança e o jarro de água do rei. Depois atravessou o vale e subiu até um lugar distante. De lá, gritou para Abner, comandante do exército. Perguntou por que ele não havia protegido o rei. Mostrou a lança e o jarro. Saul reconheceu novamente a voz de Davi. Chamou-o de filho. Disse que havia pecado e agido como tolo. Davi devolveu a lança. Mas não se aproximou. Já havia ouvido palavras parecidas antes. Cada um seguiu seu caminho. Davi começou a pensar que, em algum momento, Saul acabaria conseguindo matá-lo. Decidiu deixar o território de Israel. Procurou Aquis, rei de Gate, uma cidade filisteia. Levou seus homens e suas famílias. Quando Saul soube que Davi havia fugido para a terra dos filisteus, interrompeu a perseguição. Aquis entregou a Davi a cidade de Ziclag. Ali, Davi viveu durante um período. Sua situação era complicada. Para escapar do rei de Israel, passou a viver entre os inimigos de Israel. Aquis acreditava que Davi havia rompido definitivamente com seu próprio povo. Chegou a confiar nele. Quando os filisteus se prepararam para uma grande guerra contra Israel, Aquis desejou levar Davi para a batalha. Os outros líderes filisteus recusaram. Não confiavam no antigo guerreiro de Saul. Davi e seus homens foram mandados de volta. Pouco depois, encontraram Ziclag destruída pelos amalequitas. Suas famílias haviam sido levadas. Os homens choraram até não terem mais forças. Alguns pensaram em apedrejar Davi. Ele, porém, reuniu-se, consultou a Deus e partiu em perseguição. Recuperou todas as pessoas e tudo que havia sido levado. Enquanto isso, Saul preparava-se para sua última batalha. Os filisteus reuniram um grande exército. Quando Saul viu as tropas inimigas, ficou tomado pelo medo. Consultou a Deus, mas não recebeu resposta. Samuel já havia morrido. Saul então procurou uma mulher que consultava os mortos, apesar de ele próprio ter proibido essa prática em Israel. Disfarçou-se e saiu durante a noite. Pediu que a mulher fizesse Samuel aparecer. Quando Samuel surgiu, Saul explicou que estava angustiado. Os filisteus estavam prestes a atacar, e Deus não lhe respondia. Samuel repetiu aquilo que o rei já sabia. O reino havia sido retirado de suas mãos. Israel seria derrotado. Saul e seus filhos morreriam. O rei caiu no chão. Estava sem forças. A mulher e seus servos insistiram para que comece. Naquela noite, Saul voltou ao acampamento sabendo que a batalha do dia seguinte seria a última. O homem que antes se destacava acima de todo o povo agora caminhava no escuro, sem direção e sem paz. A batalha aconteceu no Monte Gilboa. Os israelitas fugiram diante dos filisteus. Muitos morreram. Os filhos de Saul foram atingidos. Jonatas morreu no campo de batalha. Saul também foi ferido pelos arqueiros. Temendo ser capturado e humilhado, pediu ao seu escudeiro que o matasse. O homem recusou. Então Saul caiu sobre sua própria espada. Seu escudeiro fez o mesmo. O primeiro rei de Israel morreu ao lado de seus filhos. Os filisteus encontraram os corpos. Cortaram a cabeça de Saul e expuseram seu corpo junto ao muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam, caminharam durante a noite. Retiraram os corpos do muro. Levaram-nos para sua cidade. Queimaram-nos e sepultaram seus ossos. Depois jejuaram durante 7 dias. Saul, que havia começado como o homem escolhido para liderar Israel, terminava sua história em uma batalha perdida. Davi estava em Ziclag quando um homem chegou trazendo notícias da batalha. Suas roupas estavam rasgadas. Havia terra sobre sua cabeça. Ele disse que Saul e Jonatas estavam mortos. Davi perguntou como ele sabia. O homem afirmou que havia encontrado Saul ferido e que o havia matado a pedido do próprio rei. Talvez esperasse receber uma recompensa. Em vez disso, Davi rasgou suas roupas. Ele e seus homens choraram e jejuaram. Davi ordenou a morte do mensageiro por ter declarado que matou o rei ungido de Israel. Depois compôs um cântico de lamento.
Não celebrou a morte do homem que o havia perseguido durante anos. Não descreveu Saul como um monstro. Chamou Saul e Jonatas de amados e agradáveis. Lamentou a morte dos guerreiros de Israel. E chorou especialmente por Jonatas. A perseguição havia terminado. Mas Davi não recebeu a notícia como um inimigo que finalmente venceu. Recebeu-a como alguém que havia perdido seu rei, seu amigo e uma parte de sua própria história. Saul tentou conservar o reino pela força. Davi precisou aprender a esperar sem tomar o reino pelas próprias mãos. No fim, a história não terminou com Davi derrotando Saul. Terminou com Davi chorando por ele. Porque, antes de se tornar seu perseguidor, Saul havia sido seu rei. Antes da lança, houve a harpa. Antes do medo, houve admiração. E antes de se tornarem inimigos, Saul e Davi estiveram muito perto de escrever uma história completamente diferente.